E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar para vocês como derrotar o Bosque do Shogun Fantasma. Primeiro, vamos ver um pouco como esse boss funciona e por que ele é muito difícil, mas depois que você entende a mecânica dele, vai ficar bem mais fácil. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no guia aqui para explicar para vocês. Tem muita, mas muita informação. Porém, o resumo disso tudo aqui é o seguinte, certo? Você pode ver que tem muita coisa. Mas qual é o ponto principal dele? Até já colocar aqui para iniciar. Então, primeiro, não tem monstrinho para você enfrentar no meio do caminho. Então isso já é assim maravilhoso, né? Porque você já vai direto ao ponto. Então, o que o Shogun Fantasma faz? Primeira coisa, ele tem um contador de sombras aqui, ó, sombra, ok? Dependendo da quantidade desse contador, que ele vai aumentando de 0 até um determinado número, ele vai ganhando bônus, né? Ele vai se fortalecendo. Então, por exemplo, a taxa de crítico de Akumori e o dano crítico dele vai aumentar de acordo com o contador de sombra. Tá aqui, certo? Depois, quando o contador de sombra chega a 20, Akumori não recebe mais dano de malefício de veneno. Quando o contador de sombra chega a 30, Akumori também não recebe mais dano de malefício de queima de vida e malefício de punir. Quando o contador de sombra chega a 40, Akumori também não recebe dano de habilidades ou maestrias que aumentem de acordo com a vida máxima de Akumori. Se o contador de sombra chegar a 50, todos os ataques de Akumori ignoram 100% da defesa do alvo. Ou seja, chegou a 50 de sombra, ele vai ganhar, tá bom? Ele praticamente vai acabar com o seu time. Bom, então qual é o objetivo ao lutar com o Akumori? É você derrotá-lo antes que ele acumule muitos pontos de sombra, certo? É basicamente isso. Bom, mas como é que ele faz para ganhar a sombra? Então esse é o ponto. Como é que ele faz? Então vamos lá. Sempre que um inimigo realizar um acerto fraco em Akumori, o contador de sombra aumenta em 2. Né? Vai aumentar mais a partir do momento que você vai para as fases mais difíceis desse boss. Mas vamos dizer que aumenta em 2, tá bom? O que é um acerto fraco? Então, o acerto fraco ele é um acerto que está relacionado à afinidade do seu campeão. Primeira coisa. Então, se você usar, por exemplo, um vermelho contra um azul, há uma grande chance de seus acertos serem fracos. Então, você não pode usar contra o Akumori heróis com uma afinidade ruim. Tem que ser púrpura, que é neutra, ou uma afinidade superior à afinidade do Akumori. Então, se ele está usando vermelho aqui, você tem que usar uma afinidade azul para você ter mais chance de não ser um acerto fraco. Tá bom? Então, a primeira coisa é não fazer acertos fracos. Como a gente evita esses acertos fracos de uma outra maneira? Porque só a afinidade pode não ser suficiente. Por quê? Porque o Akumori ele coloca um malefício chamado definhar. O que esse malefício faz? Ele aumenta a chance de você fazer acertos fracos. Ou seja, mesmo que você esteja usando uma afinidade que é superior à do Akumori, como ele coloca definhar no seu time, existe uma possibilidade muito alta de seus acertos serem acertos fracos. Então, como é que a gente impede isso, né? Além do uso da afinidade? Simples, vou mostrar para vocês aqui. Com esses 7 de itens, o set de itens chamado, cadê? Aqui, ó, quebrador de afinidade. O que esse quebrador de afinidade faz? Aumenta o dano crítico em 30% e 50% de mudar um fraco em crítico. Ou seja, toda vez que você fizer um ataque, há 50% de chance de um ataque fraco se transformar, na verdade, em um ataque crítico. Ou seja, esse set ele é fundamental para você poder derrotar o Akumori. Porque mesmo que ele coloque um malefício de definhar, você vai ter uma alta probabilidade de mudar esse acerto fraco em um acerto crítico. Além de aumentar o seu dano crítico em 30%, ou seja, vai aumentar o seu dano também, junto com a probabilidade de um acerto crítico. Ou seja, isso é muito bom contra o Akumori. Lembrando que não adianta muito você ter um aumento de chance de crítico, porque você não quer só causar o dano, você quer diminuir a chance de você dar o contador de sombra para ele. O dano é de outra forma que a gente vai causar nele, tá bom? Então, voltando aqui na luta contra o Akumori, o
que a gente tem que fazer então agora? Vamos clicar aqui no contador de sombra e tem uma outra informação importante. Sempre que o Akumori realiza um acerto crítico, aumenta o contador de sombra dele em 5. Então isso é bastante. Ou seja, você precisa colocar no Akumori o malefício de reduzir a taxa de crítico dele. Então, se você sempre puder manter nele um malefício que reduz a taxa de crítico, melhor, tá bom? Porque isso vai fazer com que ele tenha poucas chances, né, não tenha chance nenhuma, né, ou poucas, de causar um acerto crítico e ganhar contador de sombra com os próprios ataques dele. Depois, sempre que o malefício de definhar é removido ou transferido de um inimigo, ou quando a duração dele é totalmente diminuída por um campeão inimigo, o contador de sombra aumenta em 2. Ou seja, você não deve ficar mexendo nesse malefício de definhar que foi colocado no seu time. Deixa ele lá, tá bom? Não transfere ele, ou não tente diminuir o contador de turnos, certo? E se você removê-lo, também vai aumentar o contador de sombra do Akumori. Então é um risco. Você pode remover esse definhar, tá bom? Com a habilidade de purificação, né, de remoção de malefícios, mas se você fizer isso, você vai estar dando contador de sombras para o Akumori. Então como que você evita isso? Tendo uma alta resistência, porque esse malefício ele pode ser resistido. Então se você resistir esse malefício, você vai evitar, né, a probabilidade de causar acertos fracos e também não vai precisar remover ou transferir e assim dar contadores de sombra para o Akumori. Outra forma muito importante de diminuir o contador de sombras é com o nível de despertar, que você consegue lá nos gêmeos de ferro, né, os recursos para poder despertar o seu herói. O contador de sombra é diminuído de acordo com o nível de despertar do campeão que usa uma habilidade. Um acúmulo para o nível 1, 2 acúmulos para o nível 2, 3 acúmulos para o nível 3 e assim por diante. Ou seja, quanto maior o nível de despertar do seu herói, com menos o contador de mais o contador de sombras será diminuído. Você vê que há tanta informação que a gente se confunde. Ou seja, venha com heróis com despertar, porque toda vez que eles atacarem, eles vão diminuir automaticamente o contador de sombras do Akumori. Além do fato de que ele tem uma passiva chamada fraqueza despertada. Diminui o dano causado pelo chefe para cada nível de despertar no campeão-alvo, certo? Nessas porcentagens. E aumenta o dano recebido pelo chefe também para cada nível de despertar. Ou seja, quanto maior o nível de despertar, menos dano você recebe, mais dano você irá causar. Lembrando que esses ataques, né, de acordo com a nova atualização, eles têm um bônus, que é o seguinte: se essa habilidade ataca mais de uma vez. Então, por exemplo, vamos vir aqui. Qual é a regra para isso? Então, se o seu herói é o nível de despertar 1, né, o primeiro acerto infligido por uma habilidade removerá um acúmulo de sombra. Qualquer novo ataque subsequente não irá remover nada. Então, por exemplo, nível 2 de despertar, o primeiro ataque infligido removerá 2 acúmulos, o segundo acerto infligido removerá um acúmulo. Um terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo, não vai remover nada. Assim por diante até chegar no despertar 6. Certo? Então, o primeiro acerto infligido por uma habilidade tira 6 acúmulos, o segundo 3, o terceiro 1 e o quarto e qualquer outro subsequente 0. O que isso significa? Isso significa que agora é útil você ter heróis que uma habilidade faça ele atacar mais de uma vez, desde que você consiga controlar os acertos fracos, a afinidade e que ele tenha um nível alto de despertar, senão não vale a pena, tá bom? Então, porque lembre-se, quanto mais vezes você atacar, maiores são as chances de você provocar um acerto fraco. Então, você precisa garantir que pelo menos seu primeiro acerto da sua habilidade seja sempre um acerto crítico ou normal, certo? Que nunca seja um acerto fraco, porque aí você garante que você vai remover uma grande quantidade de acúmulo de sombra, porque você vê que o que vale mais a pena mesmo é o primeiro acerto. Então é uma jogada arriscada. Se você investir nisso,
e você tiver um nível alto de despertar, pode até valer a pena. Mas eu prefiro que você garanta que os seus poucos ataques sejam sempre críticos ou normais, nunca fracos, tá bom? E que você tenha também um alto nível de despertar para poder ajudar a diminuir bastante o contador de sombra dele sempre que você atacar uma vez. Qual é a outra informação muito importante? É sobre o foco desse boss. Em quem é que ele vai focar para causar dano. O foco desse boss é o seguinte: ele costuma focar primeiro em quem tem a maior taxa não, desculpa, quem tem o maior crítico. Então, o que ele diz aqui? Ó, que todo lugar tem uma informação diferente, né? Então, só organizando para vocês. Ele se concentrará em desabilitar seu campeão com dano crítico mais alto, priorizando atacar campeões que não estiverem com benefício de pele de pedra. Ok, isso são informações demais, você não vai ter esse equipamento de pele de pedra mesmo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que escolher um dos seus heróis para ser o tanque desse time. O que esse cara vai fazer? Esse cara, que nem eu fiz aqui, ó, com esse sujeito aqui, vou mostrar para vocês, que é o sedutor. Espera, deixa eu mostrar ele lá nos equipamentos dele. Eu transformei ele no tanque. Então o que eu fiz? Primeiro, né, o quebrador de afinidade, ele já aumenta o meu dano crítico em 30%. Ou seja, isso tem sempre que eu falei lá no começo? Então isso aqui na verdade tem uma dupla função. Primeiro, caso você cause o crítico, né, porque você vai aumentar a sua chance de crítico, ele também aumenta o seu dano crítico. Porém, se você tiver um dano crítico muito alto, esse boss vai focar nesse cara. Então, na verdade, é uma faca de dois gumes. Aumenta o seu dano, mas vai fazer com que esse boss foque em você. Porém, você vai usar essa mecânica a seu favor, que é o quê? Você vai pegar o seu cara mais poderoso e vai investir em dano crítico nele, no seu tanque mais poderoso, para que ele seja sempre o alvo do boss. Ou seja, o boss sempre que puder atacar alguém, vai atacar esse cara. Só que esse cara é o tanque, né? Então ele não vai atacar primeiro nem o suporte, nem o cara mais rápido, nem o que causa mais dano, não. Ele vai atacar o cara que tem um dano crítico mais alto. Então você usa essa mecânica a seu favor. Coloca o quebrador de afinidade nele, ou se você tiver itens que deem muito dano crítico e que também possam te dar atributos defensivos, tipo resistência, vida, defesa, ótimo, tudo bem. Mas você também pode já colocar o quebrador de afinidade nele e garantir que ele vai ter um dano crítico bem alto. Então você pode ver, ó, o dano crítico desse cara é 169%. Por quê? Ele não causa dano nenhum. Mas por quê? Porque eu quero que o boss sempre foque nele, certo? E por fim, essa questão do definhar de novo, que é sempre importante a gente estar acrescentando as informações. O definhar, ele é colocado primeiro de uma maneira irresistível e irremovível nesse primeiro alvo do ataque dele, que é quem? Que no caso vai ser o seu tanque, porque você aumentou a taxa de dano crítico dele. E desse tanque ele espalha para o resto do time. Porém, esses definhar que foram espalhados podem ser removidos e podem ser resistidos. Ou seja, o seu tanque, certo? Não faz diferença ele ter resistência, porque ele vai receber esse malefício irresistível e removível de definhar. Então, por isso que ele precisa ter o set de evitar que ele cause acerto fraco, principalmente. Porém, os seus outros, né, membros do seu time, eles também vão receber o malefício de definhar, mas você pode remover e resistir. Então, quem não é o tanque precisa ter o quê? Um alto atributo de resistência. E por isso você pode e deve colocar como o capitão do time alguém que dê uma aura de resistência. Então, aumenta a resistência dos aliados em todas as batalhas em 55. Então, qualquer item, qualquer aura ou qualquer coisa que aumente sua resistência é essencial contra o Akumori, desde que não seja no tanque, porque o tanque não vai precisar dessa resistência, que o objetivo dele é justamente já receber esse efeito de definhar, que depois o Akumori vai espalhar para o resto do seu time. Bem, pessoal, lembrando, não escolha heróis que dependam pelo menos de habilidades passivas. Por quê? Porque o Akumori anula todas elas. Todas as habilidades passivas dos seus heróis contra o Akumori serão anuladas. E não tem como tirar isso, não tem como remover, não tem como resistir. É automático. Entrou na partida contra ele,
nenhuma passiva vai funcionar, tá bom? Então não adianta ter heróis com passivas. Pessoal, na batalha contra o Akumori, vocês já podem perceber que ele já começou, mesmo não colocando no alto, ele já vai começar praticamente. Você viu que todo mundo aqui tá com o malefício que tira a habilidade passiva, que são esses grilhões aqui. Tá em amarelo em volta, ou seja, não dá para remover, não dá para tirar, não dá para fazer nada. E o meu tanque ali, o sedutor, já está com o malefício de definhar. Bom, como se derrota o Akumori? É o seguinte, depois disso tudo que eu falei, basicamente, você precisa controlar o contador de sombra, você precisa ter um time com alta resistência, você precisa ter um tanque que chame a atenção do Akumori, ou seja, provavelmente você vai ter que usar esse set que aumenta a taxa de dano crítico, para isso ser sempre o foco. Você tem um herói purificador, que é essa mulher aqui, que já está até selecionada, para remover, definhar do resto do time, e o resto do time pode escolher se vai causar dano físico, que é o mais seguro, atacando uma ou duas vezes no máximo, lembrando que precisa ter o 7 para evitar que seja ataque fraco, ou você vai focar em queima de vida e veneno, lembrando que queima de vida e veneno podem deixar de terem efeito no Akumori, dependendo da quantidade de acúmulo de sombras. Então, o mais seguro é você causar dano físico, certo? Porque você não depende do acúmulo de sombra. Porém, se você conseguir controlar o acúmulo de sombra muito bem, então você pode usar veneno e queima de vida. Mas eu prefiro que você garanta que os seus ataques serão sempre normais e críticos, e que os seus heróis tenham pelo menos nível 1 de despertar, e que você sempre garanta que um ataque vai reduzir o acúmulo de sombra, e que você coloque redutor de taxa de crítico no Akumori, para ele também não ganhar ganhar acúmulo de sombra com os próprios ataques críticos dele, e que você tenha em praticamente todos os membros do seu time o set de evitar ataques fracos. Isso tornará a luta uma luta de longo prazo, porém você sempre estará controlando a taxa de sombra, que é o mais importante. Então vamos lá. Já está até amarelo ali para a gente, significa que o nosso ataque é neutro, porque ela é púrpura. Então, um ataque crítico, você viu? Aumentou o contador de sombra? Não. Por quê? Porque foi um ataque crítico. Depois, esse cara aqui é bom, mas tá vendo? O ataque dele é verde, alta chance de ser crítico. Crítico de novo, não aumentou o contador de sombra. O nosso tanque, o que a gente quer fazer com ele? A gente vai usar um estouro desorientador primeiro. Por quê? Porque o nosso time já está com vida, está com escudo. Então vamos fazer o quê? Diminuir o ataque do Akumori, porque o Akumori causa muito dano. Bom, esse cara aqui ele é muito bom contra esse boss. Porém, o Akumori é vermelho, ele é azul, ele vai ter alta chance de causar um ataque fraco. Tá vendo? Tem uma seta vermelha em cima da cabeça do boss. E ele não está com 7 de afinidade, porque eu não sei se eu vou usar ele ou não. Porém, ele tem um ataque muito bom, que é esse aqui, ó, Granizo Ardente, que aplica queima de vida, mas ele ataca 3 vezes seguidas. Então vamos ver o que vai acontecer. Um dos acertos foi fraco. Ó, o Akumori ganhou 3 de sombra. Só que como esse cara aqui ele tem um nível de despertar, eu acho que é de 2, então a gente reduziu um pouco do acúmulo de sombra. Em vez de ele ganhar lá uns 5 de sombra, ele ganhou 3. Certo? Por quê? Porque o nosso ataque foi fraco e ele tinha nível 2 de despertar. Então reduziu desses 5, tirou 2, ele só ganhou 3. Mas ele ganhou 3, entendeu? Agora ele só vai começar a subir. A não ser que a gente tenha heróis com um nível de despertar mais alto que diminuam essa sombra 3, que é o caso desse nosso anãozinho aqui. Ele é púrpura, então o ataque tem alta chance de ser normal ou crítico, tá bom? E nós vamos atacar e diminuir a defesa e enfraquecer o Akumori, ou seja, vamos tentar diminuir o tempo dessa luta com o boss, colocando esse tipo de malefício nele, porque o Akumori não remove o malefício dele. Então é uma vantagem muito grande a gente colocar qualquer malefício nele. Então, ó, quem ele focou? O boss, o sedutor, o boss, o tanque sedutor, tá vendo? Ele já meteu nele aqui definhar.
Não dá para remover, mas quem mais está com definhar? O anãozinho. Ele passou o definhar para todo mundo resistiu, menos o anão. Então o anão agora está com definhar, certo? Então vamos lá. Foi o healer. Chamado para a vida. Revive um aliado, preste medalha de turno. Não, não queremos isso. Mas visão do guardião. Cura contínua e remove todos os malefícios. Então vocês perceberam, a gente pode remover o malefício do anão, do resto do time, mas o time não tem nenhum malefício que possa ser removido. Está tudo com amarelo em volta. Só o anãozinho está com definhar. E o Akumori está com 0 de contador de sombra. Por quê? Porque o ataque do anão foi crítico e ele tem um alto nível de despertar. Então ele tirou aquele contador de sombra de 3, ele foi para 0. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente remover. O Akumori ganhou 2 de sombra, tá vendo? Porque a gente removeu aquele definhado do anão. Não precisamos dar nenhum bônus para ninguém, tá todo mundo bem, podemos atacar. Foi um acerto normal, que é de cor vermelha. Então, não aumentou o contador de sombra. O que o Akumori fez? Focou no boss de novo. Porque ele é o único que tem o malefício de definhar. E ele que tem o dano crítico mais alto. Se todo mundo tivesse definhar, as habilidades do Akumori passam a ser habilidades de área. Então ele acaba causando dano no time inteiro. Não precisamos dar mais nada para o time. Vamos atacar. E foi fraco, tá vendo? Aumentou o contador de sombra. Vamos atacar de novo com isso aqui. Foi crítico, tirou 2 do contador de sombra. Vamos causar dano no Akumori. Foi para 0. Vamos atacar de novo. Tá vendo? Ele não vai derrotar a gente. A gente é muito mais forte que ele. Colocou definhar no... Você viu? Ele usou o ataque para colocar definhar aqui. Colocou de novo, por isso ele está com 3. Mas o resto do time inteiro resistiu. Foi fraco. Ganhou 2 contadores de sombra. Vamos dar escudo para o time de defesa. Vou até colocar no alto já. E eu sei que vou ganhar. Ó, colocou mais definhar. Olha, um ataque fraco. Outro ataque fraco. Ah, tá vendo? Ele ganhou muito contador de sombra. Então é isso. O negócio é você ir diminuindo o contador de sombra dele ao longo da batalha. Queima de vida e veneno é arriscado. É melhor você concentrar em ataques mesmo. Eu só não consigo colocar, diminuir a taxa de crítico nele, né? Mas isso era uma boa, né? Pronto, ele foi derrotado. Tá vendo? Então assim, você deixar o Akumori com 0 de sombra, isso é impossível, sabe? Isso é praticamente impossível. O mais importante é você fazer cada uma dessas coisas. Diminuir a chance o máximo possível de ser um ataque fraco, diminuir a taxa de crítica do Akumori e os seus heróis terem alta taxa de resistência, possibilidade de remover malefícios e distrair o boss com um tanque que tem alto dano crítico, certo? Se você fizer isso, esse pouquinho de cada coisa, o Akumori ele fica muito fraco, né? Ele não consegue derrotar o seu time. E vai virar uma luta de longo prazo. Mas o Akumori ele tem pouca vida. Então você consegue colocar malefícios de reduzir defesa e enfraquecer, que você derrota ele bem rápido. Você viu, né? O dano que meus caras causaram. Então, se tiver um cara que seja especializado em causar dano, você acaba derrotando o Akumori aí. Você vê, eu demorei 8 minutos, mas o meu melhor tempo é 1:37. E você já ganha bastante de extrato. Você ganha o extrato inferior e o outro extrato aqui, que eu não me lembro o nome. Mas são dos 2 níveis, né? Nível 1 e nível 2 de extrato. Pô, em que fase que eu tô? Acho que eu tô na 12. É que eu tô na 12, cara. Só com um time assim, entendeu? Isso porque tinha um lendário ali que tava mais atrapalhando que ajudando. Então, galera, tranquilo. O Akumori já foi mais difícil, agora ficou mais fácil. Ele só tem muita regra, tá? Mas tranquilo. Depois que você pega o jeito, você vai até aí ao 10. Com um time fraco, assim, mais fraquinho de raro, você chega, acho que até os 6, 7. Certo? Com um time de raro. Sem problemas, entendeu? Você
É só ter o combo, né? Cada cara ali fazer uma função diferente. Você faz uns ajustes ou outros, mas você vai conseguir, tá bom? Então a Kumori já foi mais difícil. Então um grande abraço, pessoal. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar e de colocar aqui nos comentários o que vocês acharam. O vídeo é mais longo, mas é porque esse Akumori tem muita regra. Ele até tem mais regras do que isso, mas eu dei uma resumida para poder ficar um negócio, sabe, que dá para você jogar, dá para você entender e para facilitar mesmo a luta contra o boss. Agora, se você quiser ir para os níveis mais altos, meu amigo, aí você vai ter que pegar lá aquele guia, ler cada detalhezinho, vai ter que usar pele de pedra, vai ter que usar um monte de coisa, que aí tem que enfrentar a Hidra para conseguir, aí enrolou demais, tá? Isso aqui que eu digo é o essencial para você derrotar o Bakumori. Grande abraço, pessoal, até a próxima e tudo de bom.